E... Só um segundo. Há muito, mas há muito tempo atrás, num vilarejo muito distante, havia um pescador que morava solitário em sua cabana. Um dia, quando ele estava retornando para sua casa, ele passava por um lago e ele viu pendurado na árvore um tecido. Um tecido lindo, muito fino, muito nobre. E aí, quando ele viu aquele tecido ali no gancho, na árvore, ele viu assim, mas uma textura tão macio, tão cheiroso. Aí ele pegou e falou: meu Deus, mas de quem será esse tecido? Ele ficou encantado, era uma coisa muito nobre, muito fina, muito bonita. Ele com aquela mão dele toda calejada, né? Ele dobrou aquele tecido delicadamente e guardou dentro da roupa dele, o kimono dele, né? É uma história bem antiga no Japão. Ele guarda e continua caminhando. E, de repente, ele encontra uma moça que vem do lago, seguindo do lago. Uma moça linda, como ele nunca tinha visto. Bem branquinha, dos cabelos assim, pretinho, bem longo. Mas quando ele olhou para ela, ele já se apaixonou. Ele se apaixonou no primeiro instante que ele viu a moça. E ela tinha uma voz bem delicada, uma boquinha bem pequena. E ela falou assim: Senhor, Senhor, por acaso você viu o meu manto? Eu deixei ele aqui pendurado na árvore, mas ele desapareceu. E sem o meu manto, eu não tenho como voltar para minha casa. Naquele instante, ele já estava perdidamente apaixonado por ela. Lógico, né? Que ele lembrou que o manto é aquele que ele tinha guardado. Mas ele não queria perdê-la, porque ela disse que só precisava do manto para voltar para a casa dela. Então, o que ele disse? Não, não vi nenhum manto. Aí ela começou a chorar. Meu Deus, mas sem o manto eu não tenho como voltar para minha casa. O que vai ser de mim agora? Já está escurecendo. E aí ele falou: não, não precisa chorar. A minha cabana fica logo ali. Vamos para lá. Você dorme essa noite lá, amanhã a gente procura o seu manto. Que ele estava completamente apaixonado pela moça. Aí a moça, sem ter muita opção, foi para lá. Bom, ela também se apaixona por ele, né? E os dias vão se passando, eles se casam e são felizes. Ele é muito feliz com ela, porque ele é completamente apaixonado pela moça. E a moça também se apaixona por aquele belo pescador. E eles estão vivendo a vida dele. Só que aquela moça, ela tinha uma mania. Ela olhava muito para o céu. Ela olhava para o céu e suspirava. E um dia desses, quando ele sai para pescar, ela estava assim, olhando para o céu e olhando assim. De repente, ela viu os passarinhos bicando o teto, o telhadinho da casa dela, sabe? Começaram a bicar, bicar. Ela ficou olhando, que esquisito. Aí eles bicaram, bicaram. E eles estavam tirando alguma coisa que estava escondida bem ali no teto da casa, no forro do teto da casa dela. E aí ela descobriu o manto. Ele tinha escondido o manto no forro da casa. E aí ela descobre que o manto estava lá. Ela vai, pega o manto dela. E aí quando ela veste o manto, que ela coloca aquele manto todo lindo assim, o marido dela tá voltando. E ele tá voltando da pescaria, né? Quando ele chega, não dá nem para ele falar nada. Ele só
vê a esposa dele segurando o manto, né? Colocando o manto. E aí ele fala assim, o que você está fazendo? Aí ela falou assim, preciso voltar para casa. Eles já estão preocupados. Já faz muito tempo que eu saí e não voltei. Eu vou voltar para minha casa. E aí, quando ela veste o manto, ela começa a flutuar. Flutuar, flutuar e começa a subir para o céu. Aí ele falou, mas para onde você vai? Aí ele falou, ela disse, eu não sou desse mundo. Eu sou do mundo celestial. E eu preciso voltar. Meu pai está me esperando. E aí ela vai subindo, subindo, subindo. E aí ele entra em desespero. E ele fala, não, pelo amor de Deus, nós somos casados, você é minha esposa, você não pode ir embora, você não pode abandonar. Eu vou te buscar, eu vou pedir para o seu pai para você se casar comigo. Ele entra em desespero. E aí ela fala, para você chegar no mundo celestial, você vai fazer 1000 pares de sandálias. Eles faziam sandálias com palha de arroz lá no Japão, sabe? Vai fazer 1000 pares de sandálias e vai enterrar num pé de bambu. Aí você consegue chegar até o mundo celestial. E eu vou te esperar. E aí ela desaparece no céu. Nossa, ele entra em desespero. Aquele pescador ficou em desespero porque a mulher da vida dele tinha ido para o mundo celestial, que ele tinha casado com uma mulher do mundo celestial e era uma princesa. Ele falou, meu Deus, e agora? Bom, ele sai para a floresta desesperado e vai colher a maior quantidade de palha de arroz que ele conseguiu e começou desesperadamente a confeccionar os chinelos. Ele não comia, não dormia, ele só fazia o chinelo, fazia o chinelo, fazia o chinelo. Ele fez 999 pares. Ela tinha pedido para ele fazer 1000 pares. Mas quando ele fez 999 pares, ele já estava exausto. Ele falou, não, já deu, né? Pegou os 999, 999 mil, deve ser, não vai ficar contando. Enterrou, enterrou no pé de bambu. Quando enterrou tudo, esperou. Naquela mesma noite, aquele bambu cresceu, 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 cresceu mais. E ele ficou na ponta do bambu e foi junto com o bambu. E o bambu subiu, 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 atravessou todas as nuvens e chegou no mundo celestial. E ele, na ponta do bambu, sabia que segurando aquele bambu, indo lá para o céu, ele conseguia encontrar a sua esposa. Quando ele sobe, 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 e ele já consegue enxergar o mundo celestial, que estava logo ali, o bambu parou de subir, parou de crescer. E aí ele estava numa distância que ele não conseguia pular, ele conseguia enxergar, mas não conseguia pular até o mundo celestial. Ele ficou segurando aquele bambu embaixo, era muito, muito alto, a terra estava muito embaixo, e ele ficou naquela situação lá. Ele falou, meu Deus do céu. Aí ele lembrou o quê? Quantos chinelos ele tinha que ter confeccionado? 1000. Ele só fez 999. Aí ele começa a gritar. Ele grita, grita pelo nome da sua amada, segurando aquele bambu, sem ter como chegar lá. E aí ela escuta. E aí ela fala, é o meu marido, é o meu marido. E ela consegue enxergar o marido dela, segurando no bambu, pega o manto dela, joga para ele segura e ela puxa para. E eles chegam ao mundo celestial. Ai, quando eles se encontram, eles se beijam, eles se abraçam, e aquele amor, aquele reencontro. Imagina aquela música de fundo, aquela cena maravilhosa. Quando, de repente, uma voz de trovão forte, grossa, firme, diz bem assim: quem é você que que ousou casar com a minha filha? Era o pai dela. Ela era uma princesa. E o pai dela era o rei do mundo celestial. E aí ela fala, pai, ele é o humano que eu casei na Terra. Ela fala, não tem nada de humano que casar na Terra. Você é uma princesa do mundo celestial, você não pode casar com um humano. Mas eu amo ele, eu quero ficar com ele, aquela história toda lá. E aí ele falou, eu vou dar uma tarefa. Se esse humano cumprir a tarefa, eu vou permitir que você se case. Qual era a tarefa que ele deu? A tarefa que ele deu um saco de sementes e falou que ele tinha que plantar aquele saco de sementes. Aí, e só depois que ele plantasse tudinho, aí ele teria cumprido a tarefa e casaria com a filha. Aí ele entra em desespero, porque era assim,
aquele saco de semente era muita semente. Como é que ele ia plantar uma por uma? Tinha que plantar uma por uma. E aí a esposa dele, a princesa, fala assim: eu vou te ajudar. E aí ela pede ajuda dos pássaros, ela era muito amiga dos pássaros, e os pássaros, milhares de pássaros chegaram, cada um pegou no biquinho uma das sementes e plantou. E rapidamente plantou tudo. Aí ele falou assim: pronto, plantei. Aí quando o pai dela chegou, ele falou assim: plantou no lugar errado. Não era para plantar aqui, era para plantar no outro lado do vale. Aí ele, pronto, danou-se. Por quê? Plantou tudo errado, perdeu todo o serviço. Aí ele falou assim: por favor, me dá mais uma tarefa. Mais uma tarefa. Aí ele falou: você vai cuidar da minha plantação de melancia. Melancia é uma das frutas mais desejadas no Japão. É uma fruta muito importante. Ela é tão importante que ela é dada de presente de aniversário, não, presente de casamento, eles davam melancia, de tão nobre que é essa fruta. E lá no mundo celestial, ele tinha uma plantação enorme de melancia. E aí a missão dele era ficar 3 dias e 3 noites cuidando da plantação de melancia, sem comer, sem beber e sem dormir. E aí ele falou: não, não, eu vou ficar, vou fazer isso, vou. E aí ele fica lá vigiando a plantação de melancia, debaixo daquele sol quente, sem comer, sem poder dormir. Aí ele aguentou lá o primeiro dia, o segundo dia, mas quando chegou no terceiro dia, ele já estava exausto, ele estava faminto, ele estava sedento, porque aquele sol forte na cabeça dele, ele não estava mais aguentando. Aí ele pegou e falou assim: ai meu Deus, não estou aguentando. Com esse mundaréu de melancia aqui, se eu comer só uma melancia, ele não vai nem perceber. Eu tô com tanta sede, eu tô com tanta fome. Aí ele pega e parte a melancia. E quando ele parte a melancia, da melancia saiu um mar que levou ele de volta para a terra. Era um dilúvio, saiu da melancia tanta água que escorria, que arrastou ele de volta para a terra. E essa é uma lenda que fala da história de amor de Tanabata Matsuri. Por isso que no 7º dia do 7º mês, como eles ficaram separados para sempre, ela continua no reino do céu e ele fica no reino da terra, só uma vez por ano é permitido que eles possam se encontrar, que é no 7º dia do 7º mês. Por isso, no Japão, é festejado Tanabata Matsuri. É um dia em que todos os japoneses fazem pequenos desejos, colocam em filetinhos de papel e amarram nos bambus, sabe? Nos bambus. Por quê? Porque eles sabem que é o dia que a Tanabata, que é essa deusa, né, celestial, ela vem até a Terra para visitar o seu amado. Aproveita, pega todos os desejos dos humanos, né, que colocam nos galinhos para realizar. Alguns de vocês moram em São Paulo, outros de vocês não moram em São Paulo, mas para quem mora em São Paulo, já foi no bairro da Liberdade, sabe que no mês de julho tem essa festividade no bairro da Liberdade. As ruas todas ficam enfeitadas com ramos de bambu e as pessoas colocam seus desejos. Então as ruas ficam enfeitadas com os desejos das pessoas. Há uma grande festividade, tem dança, apresentações, apresentações culturais, barracas de comida, é sempre. E no Japão também tem essa festividade, chamada festividade de verão, lá é verão, né? Aqui é inverno, lá é verão, Tanabata Matsuri, e que eles usam roupas como eu, né? Eles colocam kimonos nesse dia, colocam yukata e saem para essas festas, tem as barraquinhas para comer as comidinhas, mas o principal é colocar os seus desejos ali. E à noite, fogos de artifício, lindos fogos de artifício que representam justamente o encontro, né,
da Tanabata com o amado dela. Essa lenda é uma lenda japonesa chamada Tanabata Matsuri, é a lenda de Tanabata. Só para vocês saberem, eu quis contar ela porque essa celebração acontece no mês de julho e nós estamos justamente no mês de julho. E aí, quando vocês forem visitar o Japão, quando vocês forem visitar a Liberdade, estiverem no mês de julho, vocês vão compreender toda a decoração e todo o significado do Tanabata por causa desta lenda. Gostaram? Ah, que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Estou feliz de vocês aqui. Ah, Noha, também. Quanta gente, o Renzo. Nossa, a Lu, que coisa boa. Feliz de vocês aqui comigo. Eu estou bem feliz também porque Cabeças Voadoras é um projeto que eu já comecei em abril, aí fiz maio, mas agora eu acho que é o primeiro que eu estou consolidando mais esse projeto de poder promover essa live de interação com vocês, tá? E eu sempre gosto de abrir com uma lenda para poder trazer um pouquinho da cultura japonesa, uma coisa que ninguém nunca falou, que talvez vocês não conheçam, e é uma coisa muito particular mesmo. Eu sou pesquisadora de lendas japonesas e da cultura japonesa, então eu trago muito desse país, né, para vocês, e eu acho que pode agregar, tá bom? Bom, então, como é uma live de interação, estamos aí abertos para poder responder a perguntas, as dúvidas, para quem quiser falar alguma coisa, para quem quiser comentar, né? Aqui é um espaço aberto. Eu geralmente faço lives e faço palestras, mas aí só eu falo. E quase não tem tempo das pessoas me perguntarem, testemunharem, interagirem, refletirem. Essa live não. Essa live eu fico à disposição de vocês. Então, é só poder falar, abrir o microfone. Se quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera, quem está com a câmera fechada também, mas abrir o microfone e poder manifestar, falar. Ou se, por exemplo, quem quer falar, deixa eu ver onde está o chat. Vocês sabem onde está o chat aqui? Ó, quem está o chat aqui, quem quiser falar, é só falar. Eu quero falar, eu tenho uma pergunta, porque aí eu já direciono aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ou quer comentar a lenda, por exemplo? O que gostou mais da lenda? O que refletiu? O que mais te chamou a atenção na lenda, por exemplo? Porque tudo tem a ver com o Motainai também, né? Qual a relação disso com o Motainai? Se alguém quiser falar, aí só escreve aqui no chat que eu chamo aqui. Eu estou querendo ouvir mais vocês do que ficar falando. Alguém quer comentar? Não gostaram da lenda? Gostaram? Então, o que vocês querem falar da lenda? Quem quer falar? Tem que escrever aqui, ó, no chat. Ah, eu quero falar, porque aí eu chamo. Senão não vou sortear aqui. Alguém? Vamos ver se alguém se manifesta. Só escrever o nome no chat ou a pergunta. Não? Eu fico querendo não falar, porque eu falo tanto. Eu acho que as meninas me escutam o tempo inteiro. Mas, assim, é uma lenda, como você disse, é muito particular, né? Eu nunca tinha ouvido essa lenda, assim. Engraçado que eu fiquei vendo, assim, as coisas acontecerem. Eu sou apaixonada pela tradição japonesa. Tanto é que a gente trouxe para cá o Ikigai, né? Pro projeto aqui de Uberlândia. E ontem, eu achei muito bacana o Motainai, né? Eu fiquei apaixonada, assim. E as meninas também ficaram muito curiosas em saber um pouco mais. Como que a gente se dá essa praticidade do dia a dia? Para eu colocar isso,
para eu mensurar, se bem que eu acho que não tem como eu mensurar o valor das coisas, né? Para mim, isso é muito individual. Para você tem um significado, uma garrafa de água, para mim já tem outro. Mas como que eu coloco um propósito desse para que seja geral, sabe? Como é que eu instigo a adolescente a pensar, a ter uma consciência mais de modo geral, assim, para todo mundo, sabe? Como é que eu desperto isso neles hoje? Eu acho que exemplo. O exemplo é o que arrasta. Você, tudo que você faz, ele precisa ter um porquê você faz. Você sabe que as crianças, até aos 3 anos, elas perguntam muito por quê. Não é verdade? Por quê? Por quê? Quem tem irmãozinho de 2, 3 anos é o inferno. Ele pergunta por quê? Por quê para tudo. Depois de 4 anos para 5, ele para de falar por quê. Ele para de perguntar. Que o adulto já está de saco cheio de tanto responder e fala, para menino. E ele pensa, eu sou chato se eu fico perguntando por quê, então paro de perguntar. E a gente não deve parar de perguntar por quê. Por que você faz isso, né? Então, e aí a gente para de perguntar e para de pensar por que a gente faz isso. E a gente começa a fazer as coisas de forma automática. Aí é que mora o desperdício. Fazer de forma automática é um desperdício. Tudo que você faz precisa ter um porquê. E quando as pessoas perguntam por que você faz isso, e você tem uma resposta, né, para não desperdiçar, por exemplo, eu vou ao mercado e o mercado, uma vez por semana eu vou ao mercado. Só estou saindo de casa para ir ao mercado. E eu tenho um procedimento. Eu uso máscara, sem dúvida, mas eu levo as minhas sacolas retornáveis e quando eu chego no mercado, eu pego o carrinho e faço, mas eu cumprimento todos os funcionários. O segurança na porta, a moça que me atende no pão, o açougueiro, a menina que pesa a minha tudo. Eu cumprimento todos. A faxineira, quem está limpando o chão. Cumprimento todos com muito respeito, porque se não fosse por eles, eu não teria aquele mercado ali, né? E ter um mercado, é muito bom ter um mercado. Então eu falo, eu vou de bem cedo, então eu falo, bom dia, como você tá? Como tá sua família? Tá tudo bem? Tá. Para mim não custa nada. E para eles? Então assim, é uma atitude, né? Aí tem uma coisa isso é uma coisa simples, você reconhecer que aquela pessoa é importante para você, né? É um sorriso, um bom dia. No final, quando ele me entrega a batata pesada, me entrega o pãozinho, eu falo muito obrigada, tenha um ótimo dia, bom trabalho, né? Para eles significa muito, ele existe, ele é importante, ele está usando aquele uniforme, ele está limpando o chão, mas você está reconhecendo que ele tem valor. Só o fato de olhar e falar bom dia. Isso é um exemplo. E as pessoas falam, mas por que você fala? Você nem conhece ele. Ele é faxineiro, você conversa com ele, você nem conhece. Eu falo, como eu não conheço? Não só conheço, como agradeço ele fazer o que ele faz. Então, só por isso já vale um sorriso, já vale um cumprimento. E é isso. E quando tem o nome, adoro quando tem nomes, porque aí eu chamo pelo nome, né? Eu falo o nome, né? Eles se surpreendem. Por quê? Por que eles se surpreendem? Porque a maioria das pessoas não faz isso. Então, isso é um exemplo. Mas eu queria falar uma coisa importante. O carrinho. Aí eu pego o carrinho, vou até o carro, coloco as coisas ali, depois fecho o carro, pego o carrinho e levo de volta onde eu peguei o carrinho. Vocês já viram gente fazer isso? Aí, uma outra moça que estava ali comigo, ou até gente que às vezes vai no mercado comigo e fala assim, para que você vai fazer isso? Não precisa. O menino depois leva e aí deixa o carrinho no meio do estacionamento, ocupando a vaga de um carro. Aí eu falo assim, não, é um ato simples que eu faço, uma forma de agradecer por ter o carrinho para poder fazer e também elimina o desperdício, porque se eu deixo aquele carrinho ali, quais são os desperdícios que eu causo? Um outro carro que vai entrar não pode estacionar porque aquele carrinho estava jogado no meio do caminho. Vocês percebem isso ou não? Alguém largou?
vai ter que deslocar um menino lá um menino ou um funcionário do mercado para parar de fazer o que ele estava fazendo, para ir recolher os carrinhos que eu deixei jogado no meio do caminho. Olha só. Então, aquele menino era muito mais útil lá dentro, separando as compras ou organizando as prateleiras. Ele vai ter que largar tudo para sair, recolher todos os carrinhos e levar onde as pessoas naturalmente já deveriam colocar. Então, é por isso que eu faço. Para mim, custa um trabalho. Mas o não fazer custa o trabalho de muito mais pessoas, né? Então, isso é pensar o que é desperdício e começar a mudar o comportamento e falar, por que você faz isso? E eu respondo todos os dias, eu tenho que responder isso. Por que você faz isso? Por que você cumprimenta? Por que você põe o carrinho de volta? Que eu tô perdendo tempo, que eu tô sendo trouxa. E aí eu tenho que ficar explicando e educando as pessoas, porque eu faço isso. Mas depois que eu explico, as pessoas também começam a fazer. Entendeu? Então, não é mandar eles fazerem. Quando eu falo exemplo para os jovens, não é mandar eles fazer, falar, você tem que fazer tal coisa. Não, é simplesmente você fazer e dar o relato e eles também verem vocês fazendo. Porque a partir do momento que eles olham que você faz dessa forma e tem um porquê que você faz, ele pode escolher. Talvez para ele faça sentido, né? Então, é que vai aí um pouquinho aí de tentando responder. E uma coisa que eu queria falar a respeito dos jovens, é que a gente tem vários, né? Segredinho aqui, né? A obrigação rouba o prazer, não rouba? Fala a verdade, meninos e meninas. Tudo que é obrigação rouba o prazer. E o jovem quer o prazer. Então, se você obriga, ele não quer fazer. Agora, se você apenas convida ou explica, aí ele vai naturalmente fazer. Então, às vezes ele quer fazer, mas se você obrigar, não vai fazer. Então, também não sei se faz sentido. Aí eu queria que algum jovem pudesse falar também. Quando é obrigado a fazer, qual é o sentimento que vocês têm? E quando vocês escolhem fazer, porque aquilo faz sentido, como é, né, fazer desse outro jeito. Talvez seja melhor um jovem que pudesse contar para a gente se isso é fato, se a obrigação rouba o prazer. Fica aí a minha pergunta. Quem gostaria de responder? Só abrir o microfone e falar. Eu já desliguei o meu. Rouba muito prazer. Fala aí, que eu não estou vendo a imagem. Se apresenta e fala. Me pediu para se apresentar. Ah, Fala. é a lua. Cadê Lua? Ah, Lua, fala o nome, a idade. Porque tem gente aqui do Brasil todo, mulher. Eita. Meu nome é Lu Yasmin, eu tenho 19 anos e rouba muito o prazer quando a pessoa fala que você é obrigada a fazer aquilo. Você tem um exemplo, assim, de uma coisa que você era obrigada a fazer, mas que depois você passa a escolher fazer? Você lembra de alguma coisa, Lua? Agora não tô me lembrando, mas arrumar a cama, por exemplo, era uma obrigação muito chata de fazer, que me obrigava a fazer arrumar a cama e agora eu arrumo tranquilo. Você arruma? Quando Você gosta de arrumar a cama agora? Agora sim, porque meu quarto vai ficar bagunçado, ninguém vai limpar mais, só eu mesma. Então, E aí, aproveitando um pouquinho, a Lu Yasmin é uma das minhas alunas do curso, já ela é aluna de anos atrás, 4 anos atrás, é minha aluna do Caia na Real, né, em que eu ensino o Motainai para os jovens. Ela é uma aluna de 4 anos atrás. Ô, Lua, tem gente que oi. me conheceu ontem aqui, tem jovens que me conheceram ontem e conheceram um pouquinho do E Motainai e ficaram curiosos. Aí eu queria que você contasse assim, depois que você me conheceu o Motainai, você praticou alguma coisa na sua vida? O que mudou assim? Você pode dar esse relato porque aí dá uma luz para elas também. Alguma coisa que eita, você tenha mudado?
Olha, o Motainai sempre foi um conceito muito interessante para mim. Fala muito sobre a gratidão e reconhecer, né? Então, eu venho amadurecendo muito sobre esse tema da gratidão e eu tenho praticado muito ela na minha vida, assim. Tenho sido muito grata a todas as coisas que chegam para mim. Por exemplo, trabalhando, eu pude comprar um colchão melhor para mim. E toda vez que eu deito na cama, eu falo: caramba, Deus, obrigado por essa oportunidade. Tipo, ninguém me deu, fui eu que me dei. E, cara, é isso, é ser muito grata às coisas que chegam para você. Montaná é isso, né? É tipo, você reconhecer o valor das coisas, não desperdiçar e ser grato àquilo. É isso. A Carla perguntou qual a relação da lenda com o Motainai. Essa lenda de Tanabata, eu até vou escrever aqui para vocês, Tanabata, porque aí depois vocês acham na internet, Tanabata, né? Lenda de Tanabata, Tanabata, ou a festa de Tanabata, depois vocês pesquisam, vocês vão ter essa lenda, vão ter a festividade, vão entender mais essa parte, mas escreve desse jeito. Essa lenda fala muito sobre o desperdício quando você não cumpre as promessas ou não cumpre os combinados, né? Uma forma de eliminar desperdício é cumprir as promessas, porque quando você não cumpre aquilo que você combina, você desperdiça. Desperdiça? O que a gente desperdiça quando a gente não cumpre as nossas promessas? Alguém pode me falar? Por que eu falo que não cumprir as promessas é um grande desperdício? E na lenda mesmo a gente observa muitos desperdícios porque alguém ali não cumpriu as promessas. Até a Carla, se quiser falar, Carla, fala um pouquinho aí. Eu acho também que uma coisa que a gente desperdiça muito e gasta muito tempo não sei se cabe na lenda, a confiança, né? Quando a gente perde a confiança, vem um desperdício de tempo absurdo nas relações. E na lenda, onde você viu isso? Em que parte você viu isso lá na lenda? Quando ele guarda o manto, né? E por amor, que não é justificável, ele esconde esse manto para que ela não volte para a casa dela, e só muito, muito tempo depois ela consegue. Quer dizer, os laços, as coisas que eram importantes para ela ficaram em segundo plano, e em primeiro plano o amor dele por ela, né? Para Isso. mantê-la num cárcere. Por mais amor que ela tenha por ele, ela não ficou por livre e espontânea vontade, né? Ela ficou porque ela estava sem o manto para poder voltar ao reino dos céus. Então aí foi a primeira grande mentira, né? O primeiro grande egoísmo dele. Ele pensou primeiro nele e depois nela. E ele segue com isso, né? Depois, Isso. quando ela fala dos 1000 pares, e ele faz 999. Por um par, parece que é um vício da Aí mentira, né? depois, De não cumprir. exatamente. E ainda ela vai dando as chances, né? Mas ainda assim a coisa vai, até que finalmente eles se separam. E é para a gente compreender também que, às vezes, principalmente todos nós, né, amamos, mas os jovens ainda vão viver essa coisa do amor, das paixões, e neste momento vocês precisam lembrar do Motainai e do desperdício, porque naquela hora que o jovem está completamente apaixonado, estar com a amada era o mais importante, mas não é sustentável. Por que não era sustentável? Porque ele começou com uma mentira, né? Então, eu queria que vocês se lembrassem disso, que o que é sustentável? A verdade é sustentável. A mentira nunca vai ser sustentável. Então, por mais que pareça a mentira ser o caminho mais fácil, mas por trás dela existe um grande desperdício que a Carla falou muito bem, que é a confiança que você vai perder. E isso serve para os relacionamentos pessoais e também para o profissional. Como vocês estão iniciando a carreira profissional de vocês, os jovens, se vocês não tiverem essa clareza de que um recurso valiosíssimo, quando a gente fala de não desperdiçar nossos recursos, então a confiança é um recurso muito valioso. Ele é valioso
de uma forma geral. Mas na cultura japonesa, ele tem um peso muito grande, por isso que existiam os suicídios, né? Os harakiris. As pessoas matavam, pegavam a própria espada e se matavam para manter a honra. Mas por que a honra? Porque perdeu a confiança, né? Então, para vocês compreenderem isso, né? Culturalmente, quando se fala da confiança, e a raiz dessa confiança vem através de uma coisa chamada verdade. Inclusive, eu sempre falo para vocês, eu entrevisto jovens, executivos, eu converso com muitas pessoas e eu sou chamada, assim, para coordenar projetos em que eu tenho que selecionar e formar equipes. Então, eu faço muitas entrevistas. E aí, as pessoas querem aquele trabalho, elas querem, você entendeu? E é neste momento onde elas pecam. Por quê? Porque a gente precisa escolher pessoas para trabalhar com você, não só pessoas que querem trabalhar com você, mas pessoas que se podem confiar. E aí isso é importante. Você tem que pensar assim: eu sou digno de confiança? E essa é uma pergunta para a gente se fazer. Eu sou digna de confiança? Eu sou uma pessoa... Quer dizer, aí vai voltar para aquilo lá. Eu honro aquilo que eu falo? Se eu prometi, eu cumpro? Cumpra as suas promessas. Aí, quando eu fiz a minha avaliação, eu não cumpria muitas das minhas promessas. Mas não era porque eu era uma pessoa má, é porque eu prometia demais. Aí eu melhorei muito, porque eu passei a prometer menos. Se você prometer menos, você consegue dar conta e se torna uma pessoa confiável. Não prometa aquilo que ainda você não dá conta. Então, essa honestidade, ela é muito importante, né? Quando um jovem se propõe a fazer alguma coisa, eu acho que você tem que ser bem realista. O que você se propõe, eu consigo entregar isto, eu consigo fazer isto. Mas é isto, não tudo, porque tudo não vai dar para fazer, vai ter que escolher, né? Então, para vocês não perderem a confiança das outras pessoas, vocês precisam prometer menos, baixar um pouco a expectativa do outro, né? Porque se você promete muito, a expectativa vai ficar alta. E se você não consegue entregar, não é que você é ruim, só que o que você gerou de expectativa era muito alto. E aí acaba não atendendo e ficando como se fosse ruim, né? Tá fazendo sentido isso para vocês, o que eu tô falando? Aí vocês ficam a cabecinha, então tá bom. Às vezes um aluno fica triste, e eu também fiquei muito triste, e aí eu falo assim, ai, porque eu sou ruim, porque eu sou um desastre, aquelas coisas, né? Porque a gente é muito exagerado. Aí eu falo, não é ruim, é que você falou demais, você prometeu demais, né? Às vezes eu tenho uma oportunidade de um curso, por exemplo, e aí ele fala, não, eu quero fazer. Só que aí ele chega atrasado, ou ele não comparece, ou ele não faz a lição de casa. Aí, para mim, ele fica como um aluno ruim. Na verdade, ele não é um aluno ruim. Simplesmente ele se matriculou em 3 cursos ao mesmo tempo e ele não deu conta. Ou dos 3 cursos que ele falou que ele queria fazer, mas a vontade de ficar no Netflix era maior do que a vontade de fazer o meu curso. Então, aí também era outra história. Então, é aquilo, se compromete e cumpra aquilo que você quer fazer. Se vocês prometerem menos e cumprirem mais, já começam a ser mais dignos da confiança. Ai, Tchebe, mas eu já pisei muito na bola, eu já menti, eu também. O que passou, passou, agora e daqui para frente, né? Porque a gente erra, mas a gente aprende. O problema de você resolver problemas todos os dias é normal. Agora, resolver os mesmos problemas todos os dias, aí todo dia resolver o mesmo problema, aí tem alguma coisa que você não está melhorando, está se desperdiçando. Aí sim. Ah, Adriana, fala, Adriana, conversa comigo, você é a jovem. Eu vou falar sobre jovens. Toda vez que eu falo jovem, eu falo pessoas que querem aprender. Todos são jovens. Velho é quem não quer mais aprender. É isso. Eu ouvi você falar aí no início, né, que algumas pessoas estão conhecendo o Muay Thai
te conheceram ontem, né? Não sei se é literalmente falando ontem, então que tiveram esse contato, né? E, gente, se eu pudesse desenhar Motainai como um aprendizado cíclico, ele teria o desenho do infinito. Porque Motainai, todo dia, a todo momento, essa coisa da analogia que a gente fala, né? Eu gosto muito de trabalhar com uma analogia. Quando eu tive a oportunidade de estar com jovens, eu sempre trazia um assunto do mundo para o mundo do trabalho, né? Já que a gente estava trabalhando isso, né? A primeira oportunidade de emprego. E aí hoje, ouvindo, aí a Geide falou, a Carla falou também da visão, né? Diante do conto, da lenda aí, e a gente consegue fazer tanta analogia, né? E para vocês aí, que eu estou olhando esses rostinhos assim, todo mundo tão novinho, que coisa linda, Tieme, tô amando. E daí, é isso, assim, essa questão da confiança, quando você fez a pergunta, né? O que a gente mais desperdiça, né? Qual foi o desperdício? Aí você disparou a falar, então, do jovem, ou a gente mesmo, a gente assume tanto, querendo fazer tanta coisa, porque a gente quer mostrar, eu vou, eu posso, e a gente quer, não é um pecado capital, só é um desperdício, só é um tempo que aí você, no final você chega lá, olhou para as três coisas assim, ai, mas eu devia ter feito assim, ai, seria melhor se eu tivesse feito assado, mas por quê? Porque a gente não empregou aquele tempo, não deu a nossa qualidade de tempo para aquilo, porque eu quero mostrar quantidade. E depois a gente fica se sentindo mal. Mesmo vocês aí, que têm o universo aí à disposição, está começando, e eu também, que quero fazer um montão de coisa ainda, quando eu descubro que faço isso, eu falo, ai, caramba, não é isso. Então, eu vejo assim como um dos maiores desperdícios, que é o que a gente, na minha opinião, né, tem que sair correndo dele, é o nosso tempo, né? Empregar o tempo com qualidade, fazer aquilo, é essa coisa que eu vou fazer, então eu vou fazer para depois falar, ai, que legal que eu fiz, está pronto, estou feliz. Você falou de Netflix, um dia desses eu andei maratonando lá a Marie Kondo, que eu acho ela uma fofa. E daí ela falou assim, então na hora de você se desprender das coisas, né? Isso te faz rir. Então eu acho o máximo aqui, isso te faz rir. E daí a gente tem que usar da nossa inteligência emocional e falar assim, né? Não é? O rir, é legal rir, você pegar uma coisa que te lembre, algum momento é bacana, mas o rir num sentido bem abrangente. Então, eu preciso disso. Então, que bom que você tem os 10 pares, Tieme. Eu tô ainda... E agora eu só estou usando um, que é um chinelo branco. Eu já uso há 120 dias. Não, quando eu vou ao mercado, eu pego um tênis e coloco ele. Nada além. Então, tipo isso. Aquele monte de sapato. Então, a gente vai sair disso, certamente pessoas melhores. Isso aqui não deve ser unânime aqui, né? Entre nós aqui. Então, assim, o que eu queria deixar de contribuição, assim, nessa pergunta que você fez, Tieme, é isso. Assim, eu vejo hoje como um desperdício, como a prática do Motainai, é a gente fugir desse desperdício do nosso tempo, entregar ele com qualidade, com alegria, com mais leveza. Eu acho que a gente tem que exercitar isso daí. A Lu Yasmin está falando sobre roupas íntimas. Como eu faço para descartar roupas íntimas?
E eu vou compartilhar uma coisa para vocês interessante. Eu jogava fora antes, que eu falava assim, roupa íntima, quem que vai usar? Jogava fora. Ou jogava fora ou pegava, eu uso calcinha de algodão, né? Aí de algodão e às vezes você tem que limpar um determinado lugar, aqueles cantinhos de janela, aquelas coisas que ficam assim bem, você usava aqueles lá e depois jogava fora, entendeu? Lógico, fazia um aproveitamento e depois jogava fora. Mas eu nunca imaginei em doar uma calcinha, um sutiã usado. Um dia, eu fui fazer um trabalho voluntário num lugar muito, mas muito pobre, chamado Jardim Mirna. Fica depois do Terminal Grajaú. Depois do Terminal Grajaú, pega uma van e vai. Pensa no fim do mundo. Lá tem um lugar chamado Casa Transitória, onde um grupo de voluntários espírita, né? Eles fazem um sopão para as pessoas que moram na rua. E já fazem anos, mais de 30 anos que Casa Transitória faz esse trabalho. E eu, 2 vezes por ano, eu sou chamada, porque lá também tem cursos profissionalizantes, e eu sou chamada para fazer uma palestra lá, eu faço a palestra do Motainai, só que eu vou cedo e ajudo no sopão, né? E aí, nesse dia eu fui, porque assim, eles arrecadam no Ceasa e no Mercadão as coisas que não são vendidas, aquelas pessoas doam aquilo, e aquelas sobras ou aquelas coisas que não venderam, né? Então, nos restaurantes, pé de galinha, sabe pé de galinha? Pé de galinha, pescoço, coisas que as pessoas não comem no restaurante. O restaurante doa para... E aí eles pegam os legumes do Ceasa, essas miúdos dos restaurantes e fazem uma grande sopa. E a gente trabalha lá cortando, limpando as coisas para fazer essa grande sopa que é oferecida lá. E lá também aquelas pessoas que moram na rua, elas levam roupa. Porque elas moram na rua, elas não trocam roupa. E tem um chuveiro, porque às vezes as pessoas precisam tomar um banho. Porque elas estão assim, em um estado muito bem lastimável. Então, ela recebe doação de sabonete, né, material de shampoo e tal. E elas tomam banho e recebem uma muda de roupa. Uma muda de roupa limpa, doada, que alguém doou. E o que eles mais têm falta é de quê? O que vocês acham que falta ali? Roupa íntima. Porque todo mundo doa camiseta, calça, mas ninguém doa roupa íntima. E aí ela falou que mais falta é isso. Ela falou, se tiver limpo, para a pessoa que não tem nada, poder usar uma calcinha, é o máximo, né? Bom, depois desse dia, eu falei, ele é que vai escolher se vai ou não usar. Eu estava julgando e já estava eliminando de outro jeito. Mas aí eu percebi que existem pessoas com outras necessidades. Ela falou, Tcheme, você imagina uma pessoa que faz 2 semanas que não toma banho. Aí ela pode vir aqui e vai tomar um banho depois de 2 semanas, um banho digno, quentinho. E depois ela vai poder usar uma roupa limpa, usada, porém limpa. E tem o kit completo, tem um sutiã, tem uma calcinha, tem uma roupa. Aí eu me coloquei no lugar dessa pessoa, falei, nossa, e ela falou, e geralmente elas ficam sem calcinha. Por quê? Porque não tem calcinha. E aí eu falei, bom, então eu posso doar as minhas calcinhas? Ela falou, por favor. Então, lavar bem lavadinho e pode doar sim, né? Porque esses lugares, os abrigos, essas igrejas que cuidam dos desabrigados, dos refugiados, das pessoas moradores de rua, porque eles não lavam as roupas, eles não têm onde lavar. Elas usam 2 semanas, depois elas jogam fora aquela roupa, né? Porque eles não têm casa. Então, é uma outra realidade. Para estas pessoas, calcinha e sutiã vale muito. Então, só encontrar o lugar, se vocês não tiverem, depois eu falo para vocês, né, desse daqui, e onde eu envio as minhas, então deixo separado, porque uma vez por ano a gente faz uma troca, né? Aí lava bem lavadinho, separa, meia também, não interessa, meia perdida, se perdeu uma meia que você não usa mais, para eles, tanto faz usar uma meia verde com uma meia marrom, gente, entendeu? É só para a gente expandir um pouquinho esse olhar. E se você tem essa generosidade,
Ótimo, então dá para fazer. E também convido, o dia que, depois que essa pandemia passar, o dia que vocês quiserem ir comigo, a gente vai lá viver essa experiência. Tem gente que vai encontrar felicidade na África, no Butão, né? Na Índia, e fala, nossa, eu fui lá e encontrei a felicidade. Eu vou falar para vocês. Vamos lá no Jardim Mirna, que vocês também vão encontrar a felicidade. Porque quando você for lá, depois você vai voltar para tua casa e vai falar, nossa, vai ter uma outra coisa aqui. Olha lá, a gente falando, a Lu Yasmin falando, tem como participar, é ótimo, você já fica aí. Mas eu também aprendi recentemente, eu não sabia, eu descartava no lixo, tá, gente? Aí depois que eu tive essa experiência, eu vi que eu não podia, eu poderia não desperdiçar isso, que é muito valioso isso aí. Quem mais quer falar agora? Gostaria de falar? Pode falar ou fazer mais perguntas. Abre o microfone e fala, Noha. Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? E se apresenta, maravilhosa. Então, oi, gente. Boa noite. Eu sou professora de alemão no Colégio Humboldt e eu tenho o privilégio de ter a Lua como minha aluna. Lua, sempre bom rever você. Aliás, sexta-feira teremos aula, Lua. Então, eu conheci a TM através lá do Colégio Humboldt com o pessoal do Sal da Terra e a gente tem um projeto juntos, muito legal, onde os pequenos jovens, grandes jovens, aliás, aprendem alemão com a gente para depois fazer o nosso curso do Dual, que é o curso profissionalizante. Opa, fecha a janela, tem um avião passando. Então, foi aí que eu conheci a TM e venho acompanhando uma série de coisas coisas muito legais que ela tem feito. De longe, quando dá tempo, eu acompanho. Eu queria fazer um comentário, na verdade, dois. Assim, eu queria comentar sobre o que você falou, Tieme, sobre a coisa do supermercado, né? Que você vai e cumprimenta as pessoas. O que a gente tem, na verdade, é uma massa de pessoas invisíveis. Isso é uma coisa meio triste, né? Por quê? As pessoas, e principalmente, e aí eu acho que vem a grande, eu diria, a grande maldade nisso, o uniforme. O uniforme faz as pessoas se tornarem mais invisíveis ainda, né? Existe uma dissertação de mestrado de um rapaz da USP que, assim, ele passou ele acho que era da FEFELESH, filosofia ou sociologia, e ele passou num concurso e ele passou a ser faxineiro na USP. E ele usando aquele uniforme de faxineiro, né? Verde, laranja, não sei a cor que ele tinha. E ele faxinava ali, né? No campus da USP e cumprimentava os professores dele, né? Ele fazia o curso noturno, cumprimentava os professores dele durante o dia, ou durante o dia eles passavam por ele e não cumprimentavam. À noite, o professor de filosofia ou da disciplina que ele estava fazendo o reconhecia como pessoa, sabia o nome dele. E durante o dia, quando ele usava o uniforme, ele era uma pessoa completamente invisível para a sociedade, invisível para as pessoas, né? E isso é uma tristeza, né? Isso é uma coisa meio difícil, né? A gente percebe que em algumas situações realmente a gente passa direto pelas pessoas e não dá atenção de vida merecida, e muitas vezes a gente não dá atenção merecida ao trabalho que a pessoa faz, né? E é a coisa da correria, coisa do... Enfim, a gente sempre acha coisas mais importantes para fazer do que dar uma paradinha e olhar para o outro. E aí, nisso engato o meu segundo comentário, que é justamente isso, né? Vocês estavam comentando aí os jovens. A vantagem da, entre aspas, né, maturidade é que a gente percebe, a gente passa a ter um outro olhar para as coisas. A gente passa, sabe essa coisa de sabedoria, o sábio, o mais velho? Sim, a vida ensina a gente.
A vida faz a gente ter um outro olhar, se aperfeiçoar, né? Há 30 anos eu não sabia nunca tinha ouvido falar em Montaigne, nunca tinha ouvido falar em uma dissertação da USP. Essas coisas que a gente vai aprendendo, ouvindo, interiorizando, percebendo que a gente pode olhar o mundo, a vida, com outro olhar. E é o que a gente chama de sabedoria. Sim, a sabedoria, o sábio, a coisa vem com o tempo, infelizmente, né? E aí a gente pensa assim, quem me dera eu saber o que eu sei hoje, há 20 anos atrás. Eu poderia ter mudado muito mais coisa, eu teria mudado a minha vida, eu teria mudado a vida de outras pessoas, eu teria tido uma outra postura com muitas outras pessoas em sala de aula, mas a gente precisa passar por essas etapas para alcançar isso, né? Pena, porque se a gente tivesse conseguido isso antes, acho que a gente teria mudado muito mais coisa. Por conta disso, eu acho esses momentos absolutamente importantes, né? A Lua estando aqui e outros jovens, estou vendo aqui umas carinhas, o Renzo, nossa, olha a carinha de bebê do Renzo, nossa, você está aqui, cara, eu acho isso maravilhoso, né? Letícia, essa carinha de bebê, Isabela, nem se fala, Luciana, esses são jovens, a Rafa, né? A Ágata, isso é muito bonito ver vocês jovens aqui, né? Recebendo uma sabedoria que eu, aos meus 53, estou tendo contato, né? Ou, digamos, um pouquinho antes, mas olha o tempo que eu demorei para chegar ao ponto que vocês já estão agora. Gente, parabéns, legal ver vocês aqui. Pronto, falei demais. Faz parte também não falar demais. Ai, Noha, obrigada. E é isso também. Quando eu já faço trabalho com jovens há muito tempo, mas também faço trabalho com autoexecutivos, com os adultos, né? Com os seniors. Eu transito em vários públicos. Mas o meu grande sonho, viu, Noha, foi sempre juntar. Sempre colocar todo mundo junto, porque aí é muito mais divertido, né? Porque eu vejo o quanto os jovens são maravilhosos, quanto os adultos e os sábios são maravilhosos, mas, né? Como diz, os seniors também são maravilhosos, e só que eles são muito fechadinhos no mundinho deles. E como eu transito em todos, eu falo, gente, eu preciso juntar. E quando eu criei o Cabeças Voadoras, eu falei assim, Cabeças Voadoras é um lugar onde eu quero juntar. Mas os jovens, eles tinham resistência, eles falavam, ah, não, mas esse evento que ela faz é para os adultos, tipo, não é para os jovens. Então eles ficavam com vergonha de participar. Tanto que o deles eu falo, não, o de vocês é o ingresso estratégico, vocês não pagam nada para vocês virem, né? Porque como tem um ingresso solidário, então eles não têm dinheiro, ele fala, não, então não é para mim. Mas na verdade eu quero eles, então o que eu faço? Eu dou para eles o ingresso e falo, você venha. Ah, mas o que eu vou falar? E eu falo, venha. Por quê? Para eles poderem perceber o quanto eles têm para aprender e o quanto eles têm para ensinar também, né? Porque aí começa isso, porque eu acho que eu sou quem eu sou hoje, porque eu sempre convivi com as pessoas mais velhas. E aí eu ganhei o que é viajar no tempo. Ó, quando você conversa com uma pessoa mais velha que você, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos mais velho que você viaja no tempo. Você tem a idade que você tem e você vai aprender com a sabedoria de quem tem já 50 anos. Quando eu tenho um problema, o que eu faço? Eu tenho minhas filhas. Minhas filhas têm 30 anos a menos do que eu, né? E depois, aí eu converso com elas, eu falo assim, a mamãe tá com um problema. Elas falam, o que foi, mãe? Eu falo assim, a mamãe tá com isso, isso, isso. Aí elas vão, com a visão delas, elas falam, ah, mãe, eu acho que você devia fazer isso. Eu acho que não sei o que. Aí eu só escuto. Obrigada. Aí depois eu vou falar com os meus pais. Meus pais têm 30 anos a mais do que eu. Aí eu chego para os meus pais, que têm 30 anos de mais experiência do que eu, e falo, sabe, mãe, eu tô com uma dúvida, eu preciso de um conselho. Ela fala, o que foi? Aí eu vou e falo. Aí ela me dá o conselho dela. Aí depois eu vou para os meus mestres, que são meus professores, pessoas que, né, que eu respeito e tal. Eles têm 90 anos, 90, 95 anos, eles estão nessa faixa etária aí. Estão numa outra fase. E aí eu falo também, eles também me falam. Todos eles falam coisas diferentes. Agora, a decisão que eu vou tomar é a minha, não é a deles. Só que essa visão que eles
que eles me passam, é como se eu tivesse viajado no tempo, né? Então, eu consigo imaginar uma pessoa de 70 anos tomaria essa escolha, uma pessoa de 90 anos tomaria essa escolha e as crianças essa escolha. Agora, eu, aos 46, tenho uma liberdade de, agora, um painel mais interessante, né? De ver uma coisa chamada causa e consequência. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente sempre pensa assim, eu quero tomar a decisão certa, eu quero tomar a decisão certa. Não existe decisão certa. Só existe causa e consequência. Qualquer coisa que você escolher vai gerar uma consequência. Qualquer coisa. Não escolher também gera uma consequência. Então, é isso que a gente precisa compreender. Não tem caminho certo, caminho errado. Tudo vai gerar uma consequência. E a gente não tem que falar, aí tem um jeito aí para eu não ter trabalho? Não. Tem um jeito aí que eu vou conseguir mais fácil? Não. Tem um jeito aí que eu não vou sofrer? Porque crescer também sofre. Crescer também sofre. Um pouquinho só, né? Mas é um sofrimento consciente, é um sofrimento que você escolhe para, você sabe ali para onde você quer chegar. Aí tem a ver com isso, viajar no tempo, e que bom, converse com pessoas de idades diferentes. Eu acho que é muito, muito rico essa questão aí. E eu queria ver se tem algum jovem que queria falar alguma coisa, porque a gente está falando de vocês agora, mas vocês ainda não falaram. A Lua falou, mas quem mais gostaria de falar? Nós todos gostaríamos de ouvi-los. Vocês são muito importantes para a gente, né? É importante saber o que está acontecendo aí na cabeça de vocês. Olá. Vocês estão me ouvindo? Então, eu sou a Agatha, eu sou veterana do PTE e eu acho que faz super sentido tudo isso que vocês falaram. Gosto bastante das estratégias da TM e, por enquanto, eu estou tentando também entender todas essas coisas, fazem sentido para minha vida e tentando praticar no meu dia a dia. Acho que era isso que eu queria dizer. Obrigada, Agatha. A Agatha fez uma coisa importante, que tomou iniciativa. Porque a vida sempre vai dar o espaço para quem quer ser o primeiro, quem quer falar. E aí, de uma forma geral, a gente fica com vergonha. Só que o mundo sempre vai dar mais atenção para aquela pessoa que tem iniciativa. Por isso que eu não aponto para falar. Rafa, fala você. Renzo, fala. Não, eu deixo vocês vencerem esse medo e se manifestarem. Porque aí vocês vão desenvolver essa iniciativa e vão aprendendo que não mata. Mata? Como é que foi, Agatha, para você tomar coragem para falar? Não, não mata. É bom, às vezes, você falar e expressar que as pessoas também ouvem você e sabem que você tá ali. Acho que é muito importante isso. Não mata. Muito bom. Quem mais quer falar? Eu gostaria de falar. Meu nome é Rafaela, eu tenho 17 anos e eu fiz o preparatório no mercado de trabalho no NAIA. E eu acho muito importante a gente estar, principalmente todo mundo, estarmos sempre abertos a escutar qualquer ensinamento que alguém está passando. E é aquilo, nós temos que ter nossa própria opinião. E com aquilo que a gente observou e aprendeu, a gente tem que tomar nossa decisão, mas não é porque alguém está me mandando você fazer alguma coisa que você tem que fazer. Você tem que pensar muito bem antes de fazer, porque a sua decisão importa. Então, é muito importante você tomar as rédeas e ver o que você tem na mão e ir atrás e tomar a decisão. Eu sempre penso antes de fazer as coisas, nem sempre, mas eu. Então é isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Rafaela, que linda. Eu fico tão feliz de ver vocês falando. Muito bom. Quem mais?
Eu sei que tem gente que tá com a língua coçando, querendo falar, gente. Então, agora é a hora. É só abrir o microfone e falar. Oi, eu vou falar. Eu sou a Maria Eduarda, eu tenho 18 anos e eu sou atleta de voleibol e eu faço fisioterapia, faculdade de fisioterapia. Eu sou de Goiânia, eu nasci em Goiânia, mas eu já joguei em Uberlândia, no Praia Clube, e jogo atualmente em São José com a Letícia. Desde mais nova, eu sempre tive que amadurecer muito rápido. Meus pais, eles sempre ajudaram, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã, ela é mais nova que e eu tive que amadurecer muito rápido para ser espelho dela. Eu sempre quis ser um bom exemplo, ser uma boa filha, uma boa irmã. Eu gosto muito de melhorar e, tipo, eu sou muito grata por todas as coisas que... Obrigada. Sou muito grata por todas as coisas que acontecem comigo. E, Jamie, você falou de causas e consequências. Eu sempre tomo minhas decisões baseado nisso também. Apesar de ser jovem, eu sempre tive uma cabeça muito boa. Minha mãe sempre fala isso para mim. E quando já tive que tomar algumas decisões difíceis, é claro que meus pais me ajudaram, mas igual esse ano eu tive que morar sozinha. Eu moro sozinha com a Letícia, só eu e ela no apartamento, e meus pais nunca deixaram eu dormir na casa de uma amiga minha. Então imagina eu ir morar sozinha em outro estado. Foi uma decisão muito difícil, mas eu sei que a gente sempre pensou nas causas e nas consequências disso. E eles compraram um sonho meu, que o meu sonho é, tipo, ser uma jogadora profissional de voleibol, e se eu não conseguir, eu quero ser fisioterapeuta e eu quero fazer um abrigo para ajudar muitas pessoas que não têm onde morar ou o que comer, coisas assim, entendeu? E eu tomo minhas decisões baseado nisso, no que eu quero para minha vida, no que eu quero futuramente falando. E todos os dias eu procuro melhorar cada vez mais. E todos os dias eu acordo e falo: Senhor, muito obrigada por ter acordado. Tem tanta pessoa que não acorda, ou que não tem uma cama, ou que não tem o que comer, não tem uma casa, não tem uma família. Eu falei isso para as meninas do projeto da minha mãe hoje, que essa pandemia ensinou a gente a ser grato. E eu sou muito grata por tudo isso que está acontecendo, porque tem 4 anos que eu não fico com os meus pais, porque quando eu jogava aqui, morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Aí, quando a gente foi para Uberlândia, foi eu, minha mãe e minha irmã. Então, a gente não via meu pai. Então, tipo, ele morava aqui e nós 3 morava lá. E esse ano, minha irmã mora no Rio, que ela joga no Flamengo. Eu moro em São José, em São Paulo. Minha mãe em Uberlândia e meu pai em Goiânia. Então, é cada um em um canto, entendeu? Então, tipo, eu sou muito grata por ter esse momento com eles. Que tem muito tempo que a gente não ficava junto e a pandemia nos proporcionou isso. Então, tipo, eu acredito que a pandemia falou assim, gente, parou a rotina de vocês aí, vocês estão esquecendo o que eu ensinei para vocês, entendeu? Tem que ficar junto, tem que pensar no próximo, tem que amar um ao outro, tem que ser grato por estar vivo, por ter saúde, por ter comida, por ter uma casa, porque tem muita gente que morre de fome, que é depressivo, que comete suicídio por não ter alguém para amar, por não ter alguém que ame
ele, entendeu? Então, acho que é isso que eu tô tirando disso, entendeu? E é isso. Lindo, parabéns. Nossa, ficamos até emocionados. Quem mais? Quem mais tá com a língua coçando para falar? É importante, porque a desmaterialização, três coisas, tá, gente, que eu falei que ia falar aqui hoje. A raiz do desperdício, acho que a gente já tocou nisso, né? Falta de confiança, não cumprir as promessas, não falar a verdade, tudo isso aí é raiz de desperdício. Gratidão concreta e solidariedade são duas coisas diferentes, tá? Gratidão concreta é isso, você fazer as coisas, devolver o carrinho, conversar com as pessoas no supermercado, gratidão concreta, né? Solidariedade é que você lavar bem as suas roupas íntimas e doar depois, você está ajudando o próximo, solidariedade aqui, né? Desmaterialização é isso que a gente está fazendo. Muitas pessoas que se inscreveram aqui não puderam participar hoje por N motivos, mas a gente está gravando e essa mensagem vai chegar para elas, ou seja, esse momento bonito que a gente está criando juntos aqui vai chegar para elas, isso graças à desmaterialização. Tem a ver com o que a Maria Eduarda falou também. A gente não poderia estar junto se não fosse o virtual. Olha onde nós estamos, em São Paulo, Uberlândia, né? Olha quantos lugares diferentes. E nós não estamos juntos? Nós estamos muito juntos agora. Isso é o poder do digital, isso é o poder de desmaterialização. Então, a gente vai usar a tecnologia não contra, mas a nosso favor. Então, isso também é uma das profissões de futuro. O profissional de futuro só vai sobreviver se compreender o valor da desmaterialização, o poder das redes sociais. Rede social, ele é maravilhoso, só que a gente precisa se conectar às pessoas que agregam a gente. Não ficar o dia inteiro seguindo pessoas que não são fúteis e que não estão trazendo nada pra gente. Eu amo Facebook, eu amo Instagram. Por quê? Porque a pessoa fala, não tem nada que preste. Eu falei, nossa, no meu Facebook só tem coisas maravilhosas. No meu Instagram só tem coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu só sigo pessoas que me interessam. Então a gente precisa encontrar essas pessoas e vai seguir para a gente aprender, melhorar. Isso é a coisa da desmaterialização, que eu falei que eu ia colocar aqui como um dos temas, estava lá no tópico, só para vocês saberem que a gente já comentou a respeito. Mas quem mais quer falar alguma coisa? Eu ainda quero ouvir mais gente aí. Eu sei que tem gente querendo falar umas coisas tão importantes. Tiemi? Posso falar? Tá me ouvindo? Boa noite, meu nome é Rafaela Gonzaga, eu sou veterana do preparatório do NAIA e eu queria dar uma puxada assim do que a Maria Eduarda falou sobre ser exemplo. Eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho uma irmã mais nova. Ou seja, eu recebo o exemplo e eu tenho que dar o exemplo. Minha irmã dá sobre a gratidão, sobre o que você falou sobre colocar o carrinho de volta, coisas simples que realmente fazem uma diferença enorme para certas pessoas. E minha irmã sempre me ensinou isso, sobre gratidão, sobre o poder do bom dia, o poder de um sorriso. Minha irmã é a pessoa que, nossa, ela é a pessoa que mais dá gratidão. Eu nunca vi uma pessoa assim. E tem a minha irmã mais nova. Eu lembro das primeiras aulas que eu tive com a Tieme, que ela sempre falou sobre perguntar, sobre o poder de ser educação, da educação, no poder do bom dia, sobre levantar a mão, sobre ser curiosa e perguntar. E eu comecei a levar isso para minha vida. Eu comecei a perguntar, comecei a dar um simples bom dia, e isso já mudou muita coisa. E eu vi que, além de mudar coisas na minha vida, começou a mudar coisas muito na vida da minha irmã, também a mais nova, que ela começou a perguntar muito mais, ela começou a ser curiosa, mãe, por que tal coisa assim, mãe? E minha mãe, que ela faz pedagogia, ela sempre tem tudo na ponta da língua, se ela não sabe, ela pesquisa, que é outra mulher que eu sou muito orgulhosa de dizer que sou filha, minha mãe é muito batalhadora, então é isso, eu tô anotando todas essas dicas que
São coisas que, como você falou, sempre pegar algo de alguém mais velho, com mais experiência, pegar pequenas coisas de pessoas mais novas. E eu tenho, graças a Deus, três pessoas, na verdade, três mulheres muito fortes que eu consigo pegar pequenas experiências. E é isso, e que faz uma grande diferença que muda a minha vida. É isso. Boa noite, obrigada. Linda, maravilhoso. Quem mais quer falar? Oi. Ah, eu, Não, deixa o Renzo, peraí. ah, eu queria falar um pouquinho. Eu sou uma pessoa que é muito tímida e eu tenho muita dificuldade para falar em público. E eu tenho uma irmã mais velha, né? Que é a Rafaela. E tudo que ela faz, a gente faz junto. Porque eu fico muito nervoso de fazer as coisas sem a minha irmã mais velha. E para mim, essa live foi bem importante, porque a tia me falou várias coisas importantes, principalmente sobre confiança, sobre a gente acreditar mais em nós mesmos. E para mim, isso foi muito importante. E eu estou muito feliz de poder participar dessa live e aprender essas coisas. E eu queria agradecer. Que lindo. Obrigada, Renzo. Você está saindo muito bem. Quem mais? A Adriana falou que ia falar, Adriana. Fala aí. Não, agora eu vou ter que complementar que eu também estou muito feliz, viu, Renzo, e todos vocês, assim, de poder participar. No começo, a Geide tinha dito assim, como passar esses valores comportamentais, né, para o jovem, né? Mas aí é isso, é vivendo, é exercitando, é dando exemplo. A Rafa agora disse, né, da admiração assim pela mãe, que já é um exemplo, né, algo que você queira. Quando eu crescer eu quero ser assim, né? É legal a gente ter essa admiração pelos nossos pais, pelos nossos mentores, né? E que lindo você, olha só, Tia, eu sou veterana do Naya. Espia só essa coisinha, esse rostinho assim, falar que é veterano. Não? Que maravilha, é isso. É a veterana, assim, sabe que eu tive com os jovens lá do Naya também. E daí, eu acho que é exercitar essa questão. A gente está falando muito do carrinho, né, do supermercado, mas assim tem tantas outras coisas. Mas eu, Adriana, tento me colocar no lugar do outro. Eu gostaria que eu tivesse no meu ambiente de trabalho e que alguém passasse por mim e me ignorasse eu ali e não me falasse um bom dia, uma boa noite, um bom final de semana, né? A gente passou aqui a semana inteira junto trabalhando, bom fim de semana para você, né? Eu acho que é muito de como eu gostaria de ser tratado e aí você passar isso, oferecer isso para o outro, né? Eu acho que uma maneira de passagem, eu acho que é isso, dando uma cutucadinha neles e mostrando como é que você gostaria de ser tratado. Tem um monte de coisa, mas eu quero ouvir mais eles falarem, assim. A Letícia, eu acho que ela ia falar, viu? Eu estava percebendo que ela ia falar. Então vamos ver quem vai falar agora. Falar, tem pergunta, vamos fazer a roda girar aqui. Ia falar ainda? Ó,
queria que vocês soubessem que o que a gente está fazendo também é um treinamento de autoaprendizagem digital, né? Muita coisa vai mudar depois da pandemia e do isolamento. E uma das coisas é aprender de forma digital e trabalhar de forma digital. E quanto mais vocês estiverem à vontade, melhor profissional vocês serão. Imagina assim, eu sou vou dar um curso. Eu vou dar um curso para você, mas o curso é online. Mas online eu não consigo aprender. Como é que vai ser a história agora, né? E então essa disciplina de aprender, por exemplo, como a Rafa falou assim, eu anotei tudo. Aí eu falei, você anotou tudo? Já pensou se você escreve um blog, no seu blog ou nas suas redes sociais o que você aprendeu da live de hoje? Isso já vale como um relatório, né? Então, pratique isso. Eu sempre depois que eu tive uma conversa ou eu participei de um curso, eu escrevo agradecendo, mas eu escrevo quais foram os 4 tópicos que eu aprendi naquele curso. Quais foram as coisas mais importantes depois daquela conversa. Ou ouvir um vídeo, ou ouvir um texto, ou ouvir um podcast, que é um áudio. E eu acho que vocês também já poderiam começar a praticar isso. Por quê? Porque aí você consolida um conhecimento. Aprende 2 vezes mais. Então, depois dessa live, foi tanta coisa legal. Falei, então transforma isso em alguma coisa concreta. Ou um texto, ou um desenho, ou uma poesia, alguma coisa que você goste de fazer. E aí manda, coloca nas suas redes sociais, me marca, entendeu? Por quê? Porque aí você já está entregando a sua gratidão de uma forma concreta. Não guarda para você, porque você tem coisas muito valiosas. Tem a história, Maria Eduarda não está aqui. Eu tenho uma outra Maria Manuela, o nome dela. Eu sempre conto sobre gratidão. Vocês não falam? Gratidão, gratidão, gratidão. E eu sempre falo das cartas que eu escrevo. Então, eu sempre escrevi e-mails agradecendo as pessoas. Aí depois, agora não é só e-mail, agora eu coloco nas minhas redes sociais e marco a pessoa, para ela saber o quanto eu aprendi com ela, o quanto ela foi importante. Registro. Eu sempre contei. E essa minha aluna ficou com essa ideia na cabeça. Aí, um dia eu levei ela no colégio Humboldt, que é esse colégio alemão, e já tinha tido a primeira turma, que é da Lu e Yasmin, eles já tinham a primeira turma que eles tinham dado bolsa de estudos, mas não tinha dado uma nova bolsa de estudos, uma nova turma. E ela foi lá e ela falou, Tieme, será que eu vou ter oportunidade de estudar aqui também? Aí eu falei, Maria Manuela, eles ainda não abriram novas turmas, eu não sei, porque eles não têm obrigação de fazer isso e eles não falaram nada. Mas eles deixaram vocês visitarem, vamos lá visitar. E ela foi, visitou, conheceu aquele colégio, viu as aulas, viu os alemães, ficou louca, né? Ela voltou tão feliz para casa que o que ela fez? Escreveu um e-mail de agradecimento, falando tudo de bonito que ela viu, tudo que ela aprendeu naquele dia, e falou que gostaria de estudar alemão naquela escola. E ela não mostrou para mim, não falou nada, ela mandou direto lá pro colégio, por quê? Porque ela já sabia que demonstrar gratidão de uma forma concreta era importante que eles soubessem que abrir a escola para ela foi importante para os nossos alunos, qual era o impacto daquilo, você entendeu? Fez. 2 dias depois eu recebo um e-mail do diretor falando que aquele e-mail que aquela aluna fez, eles levaram para o conselho e o conselho decidiu abrir uma nova turma de alemão para os nossos alunos. Aquilo foi um benefício só para a Manuela? Não. Atendeu 20 novos alunos. Vocês percebem como a coisa é importante? Fala, não, mas não vai fazer diferença. Eu falo, vai fazer diferença sim. Né? Então, demonstrar gratidão de uma forma concreta, aquele tempo que ela gastou de escrever aquele e-mail e mandar, trouxe para ela a possibilidade de aprender alemão, não só ela, mas aos 20 jovens que eles abriram novas vagas. Né? Então, a gente não imagina a consequência da gratidão. O ato da gratidão a gente faz na hora, agora a consequência e o impacto a gente não tem noção. Por isso eu sempre vou falar para vocês, pratiquem, experimentem. Então, o que você aprendeu? Escreve o que você aprendeu e manda para a pessoa como agradecimento. Posta, agora não só manda, posta nas redes sociais, que eu acho que
ele tem mais poder, porque ele atinge mais pessoas ainda, né? Aí as pessoas vão falar, nossa, que bom, que bacana, vai querer fazer mais. Ou aí elas vão perceber assim, ela escreve bem, e a partir disso já pode surgir uma proposta de trabalho. Eu tenho jovens que começaram a trabalhar pelas postagens deles, porque eles escrevem, eles começaram a escrever cartas de agradecimento no Facebook deles, e aí as pessoas perceberam que ele escrevia muito bem. E dali surgiu uma oportunidade de trabalho para eles. Né? Então, isso aí acontece todos os dias. Eu vejo isso todos os dias. Então, eu falo, não se economizem, não se desperdicem por nada, né? E se você, o que eu quero fazer da vida? Aí você fala assim, ai, gente, mas o meu sonho é tal coisa. Eu estou fazendo agora isso. Então, fazer bem feito o que você faz é o que vai te levar neste outro lugar lá. Vamos imaginar que a Maria Eduarda, ela quer ser fisioterapeuta, está fazendo fisioterapia, fala, nossa, eu quero ser uma fisioterapeuta, mas agora eu ainda não estou trabalhando. Mas aí, de repente, você arranja um trabalho como atendente. Aí você fala, ai, mas não é o que eu quero fazer. Só que se você encarar aquele trabalho como o melhor que você pode fazer, né? Isso quer dizer que quando você for uma fisioterapeuta, você vai ser uma excelente fisioterapeuta, porque o trabalho é o dia a dia, não é o trabalho, não é o que você faz. O trabalho é o como você faz. É como você arruma a tua cama, é como você lava a tua louça, é isso que é o trabalho. Se você compreender essa dinâmica, você pode fazer qualquer coisa na vida e você vai fazer com alegria, vai fazer bem feito, com gratidão, vai ter o reconhecimento, vai ser muito bem remunerado por isso. Essa é o seu segredinho do trabalho. Agora a gente tem uma grande oportunidade, porque a gente não tem que fazer as coisas em casa. Então, se você pensar que fazer as coisas em casa é o seu trabalho, então como você vai fazer o seu trabalho? Né? E aí desenvolver toda uma metodologia para você fazer cada vez melhor isso. Todo dia você tem que lavar louça. Só que você vai lavar louça do mesmo jeito ou você vai poder lavar louça cada vez melhor? Eu tenho técnica para lavar louça. Eu economizo água, economizo sabão, economizo minha bucha, economizo tudo, tempo. Por quê? Porque cada vez eu fico pensando, como é que eu vou conseguir lavar essa louça gastando menos, fazendo mais rápido. Aí eu fico pensando, e na internet tem um monte de gente que ensina um monte de coisa, né? Aí eu fico testando, e aí fica divertido lavar louça, lavar roupa, limpar a casa. Não sei se vocês já têm essa prática aí, queria que vocês falassem um pouquinho aí, se faz sentido para vocês. Não é escolher o trabalho, todo trabalho é digno, né? Não é o que você faz, é com que sentimento você faz. Aí é para vocês começarem a ter que falar, ai, credo, eu não quero fazer isso. Não. Se a gente é um profissional, a gente faz qualquer trabalho, porque nós somos dignos. Então, se a gente é digno, todo trabalho é digno também. E aí a gente pode ter essa extensão. E também, isso era uma coisa importante, porque muitos jovens ficam escolhendo o trabalho ou menosprezando, achando que um trabalho é melhor que o outro. Aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aí. Mas aí fica para vocês agora, quem quiser comentar sobre isso. Eu acho que faz muito sentido de, tipo, pouquinho, tipo, coisas pequenas do dia a dia, né? Você pega coisas pequenas do dia a dia e você faz, assim, bem forte, faz com todo o seu amor e aí você entrega. Quanto mais coisas você vai fazendo, no final você tem um resultado muito grande, né? Um resultado muito forte. Eu acho que eu tento ver isso também de, por exemplo, uma atividade da escola que antigamente, antes de saber dessa estratégia, eu fazia, tipo, de qualquer jeito, tipo, só pra poder entrar. Mas quando você, tipo, realmente pega aquele negócio e fala, tá bom, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, vou tentar fazer melhor ainda. Aí você vê que conforme você vai chegando, você vai, olha assim e fala, nossa, depois de bastante tempo, você olha pra trás assim e fala, caramba, olha tanto de coisa que eu fiz, como eu me orgulho de ter feito tudo isso, acho que faz muito sentido. Muito bom, querida. É isso mesmo, Agatha, eu também falo isso. Uma vez eu tinha pedido um trabalho para todos os meus jovens. Aí eles entregaram, eu deixei em cima da mesa e eu perguntei: vocês têm certeza que vocês entregaram o melhor trabalho da vida de vocês? Aí eles olharam
E falaram assim, como assim? A gente fez o trabalho que você pediu. Eu falei, não, eu quero saber se vocês entregaram o melhor trabalho da vida de vocês. Porque toda atividade ou toda tarefa, ele é entregue como um trabalho. E quando você vai entregar, eu quero saber se você entregou o melhor trabalho. Aí ela falou assim, eles falaram assim, você vai corrigir? Aí eu falei, não, eu não vou corrigir, eu tô perguntando. Aí ficou aquele silêncio, né? Aí eu falei assim, eu vou dar mais 24 horas. Não, a gente ia ter aula 2 dias depois. Nossa próxima aula, na quarta-feira, se vocês quiserem mais uma chance, na quarta-feira vocês podem entregar o melhor trabalho da vida de vocês. Todos eles pegaram o trabalho de volta e foram trazer o trabalho na quarta-feira. Mas eles fizeram deste lugar aí de fazer o melhor trabalho da vida deles. Aí, depois daquilo, sempre eles pensaram que aquela tarefa não era para mim, era para eles. Era uma prova para eles, era uma oportunidade deles fazerem melhor. Porque a nota é ruim, né? É uma bobagem você correr atrás de nota. A gente não precisa correr atrás de nota. A gente precisa correr atrás do nosso melhor. E o nosso melhor é toda vez que o professor dá uma tarefa, você fala: uau, como eu posso surpreender a mim mesmo e ao professor e aos meus colegas. E aí é fantástico, porque isso você começa a criar coisas, a pesquisar, a aprender. Isso você desenvolve habilidades que serão infinitamente úteis para quando você for um profissional. Porque hoje o profissional valorizado é um profissional que é criativo, que faz coisas surpreendentes, que é muito caprichoso, que é pontual, né? Tudo coisa que na escola não é muito obrigado e assim não é puxado, e quando ele faz por obrigação e não por prazer. Aí é que tem o desperdício um pouquinho da escola, quando é muita obrigação e pouco prazer. Então, quando a gente explica e dá um desafio, aí puxa pelo prazer e não pela obrigação. E aí são quantos anos de escola em que você faz com que os jovens façam coisas por obrigação e sem prazer. E aí ele pensa que estudar é um lugar ruim, chato, e que não tem prazer. No trabalho começa a surgir a mesma coisa. Ele pensa que trabalho é um lugar chato e que ele fica esperando a sexta-feira para ter prazer. Quando não, eu posso ter prazer de domingo a domingo, de segunda a segunda eu posso ter prazer, né? Uma vez que eu entendo esse Ikigai aí, que a Geri estava falando com os jovens também, né? Esse sentido da vida, essa coisa. Então, isso é não desperdiçar. Eu não queria... Nós somos uma geração que viveu assim. Estudar é uma coisa chata e a gente espera as férias para se divertir. Trabalhar é chato, a gente espera a sexta-feira para se divertir, para viver. E hoje eu penso que não, que a gente pode ser feliz todos os dias. Não sei se isso faz sentido para as pessoas que estão aqui, se alguém quiser comentar aqui, porque a gente já está nos momentos finais, mas a gente pode ser feliz todos os dias? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer. O que vocês acham? Posso falar? Ok. Quantas vezes a gente já viu pessoas ou até nós mesmos entregamos um trabalho e falamos, nossa, mas vai dar para nota. Eu já vi muitas pessoas, até eu mesma às vezes, principalmente em trabalho de escola, falar, nossa, vai dar para nota. Eu vou entregar isso, vai dar para uns 5, 6, mas a gente não percebe que a escola é um preparatório para a vida. E a gente leva, nossa, eu tenho que ir para a escola. A escola vira tanto uma obrigação assim, que a gente realmente não percebe o quanto que ela vai ser bom pra gente mais pra frente. Porque tem um horário para chegar, porque no trabalho a gente vai ter um horário para entrar, para sair, os trabalhos que enviaram pra gente, o chefe vai mandar a gente fazer isso. E se desde o começo na escola a gente já começar nisso de enviar o nosso melhor, tentar fazer o nosso melhor, ter uma organização para conseguir isso, nossa, vai melhorar muito e já vai dando um costume pra gente para quando a gente chegar nessa coisa de trabalho, essa coisa de até cursos e tal, já tá preparado. E a coisa de
ser feliz todo dia. Sim, dá para ser, porque acho que a gente tudo tem que ter um lado da vida. Tipo, a gente tem que ter. Temos um trabalho, isso é uma coisa boa. Quantas pessoas não têm trabalho e quantas pessoas estão precisando? Então, temos um trabalho e isso é uma coisa boa. Não é uma obrigação. Tem que agradecer por ter ele. E é uma coisa tipo de, nossa, meu trabalho não é tão bom quanto eu imaginava. A gente consegue transformar, eu acho. Quando a gente faz assim, modifica, pensa, nossa, isso vai mudar uma parte da nossa vida. Eu acho que muda tanta coisa. É isso. Eu acho que vai melhorando e cada vez que a gente consegue pensar que a gente tem que apenas agradecer por ter, já dá uma felicidade imensa, já dá uma, como que eu posso falar? Uma impressão imensa de agradecer por termos um trabalho, agradecemos por ter uma escola onde podemos estudar e aprender um curso. Então, acho que a gente aprendendo a agradecer essas pequenas coisas já dá para ter uma forma de felicidade. É isso. Linda. Quem mais quer falar? Dá para ser feliz todo dia? Quem mais quer falar? Dou-lhe uma. Gostaria de falar. Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva. Então, já pensou como a vida ia ser bem chata se a gente escolher só um dia da semana para ser feliz, para fazer aquilo que a gente gosta? Eu acho que a partir do momento em que a gente escolhe enxergar as coisas de uma forma melhor, realmente enxergar valor nas coisas, tipo, enxergar valor até em lavar uma louça, em saborear a comida que você está comendo, ir pro seu trabalho. A vida se torna, tira um peso dela, aquele peso de rotina, aquele peso ruim dela. Então, é a forma como nós enxergamos as coisas. Então, tá nas nossas mãos. Se nós queremos ser felizes, a gente escolhe. É uma escolha. É isso. Obrigada. Maravilhoso. Quem mais? Quem mais que não falou, mas que estava com a língua coçando para falar? E depois não vai nem conseguir dormir, hein? Falando, ai, devia ter falado, devia ter falado. É só abrir o microfone e falar, gente. Vai. Tá bom, vai. Eu quero dormir. Você me convenceu. Eu preciso dormir, gente. Vocês não estão entendendo minha vida. Só por isso. Bom, eu sou a Lu, né? Eu moro aqui em São Paulo, na Zona Leste. E eu acabei de descobrir que eu não sou jovem. Eu sou muito jovem. Eu tô muito feliz. Primeiro, né? Porque eu gosto muito, né? A segunda definição da TM. Gosto muito de conhecer, estudar, aprender. Segundo, que essa questão da obrigação aí, essa frase, né, que a gente ouve, a gente não é obrigada a nada, né? Ou a nossa única obrigação é não ser obrigada a nada. Eu acho incrível. E aí também teve um momento que acho que a Noha, né, tava falando, os jovens, ela meio que falou meu nome, eu falei, gente, então obrigada. Mas eu fico pensando muito nessa questão do desperdício, né? Venho aprendendo muito com a TM. E aí eu venho pensando em muitas coisas, de como não desperdiçar, ou se não, como potencializar coisas que a gente está fazendo, né? Então, usar melhor o tempo. Então, por exemplo, eu estava comendo agora. Eu nunca faria isso antes. Mas agora eu pensei, por que não comer durante aqui uma live se a gente, né? Aproveitar ali o tempo, por exemplo. Mas essa questão da felicidade, que é uma coisa que me preocupa muito, né? Como ser humano, como mãe, como educadora, mediadora, enfim. O desperdício de vida. Então, eu vejo muitas pessoas desperdiçando vida. Eu desperdicei muito minha vida. Passei um tempo gigantesco desperdiçando vida. E aí eu penso nisso e aí tudo isso que foi falado hoje é muito, muito legal, né? Da gente começar a pensar o quanto a gente está desperdiçando a nossa vida. Seja por excesso de escolha, seja por não escolher, né? Seja por se submeter a coisas que a gente ouve, que é bobagem, que tá errado. Então, tá errado. Sério que você vai colocar um carrinho no lugar dos carrinhos?
É sério que você vai fazer um trabalho? É sério que você vai postar? É sério que você vai fazer um texto? É sério que você vai mandar um e-mail de agradecimento? A gente ouve que tudo isso é bobagem. Cara, não é bobagem. Aquelas não é. E aí o que a Tia falou, né, da gratidão, por exemplo, e vocês falaram muito disso. Quando a gente, por exemplo, compartilha, né, tira uma foto aqui, marca, a gente não está só agradecendo, a gente está potencializando o trabalho importante, a gente está divulgando coisas legais e construtivas, porque tem muita coisa estranha assim na internet. Eu concordo com quando as pessoas falam isso, mas eu falo, gente, então, vocês me seguem, né? Eu sempre brinco. As pessoas como, enfim. Vamos lá, né? Sintonizar a nossa vida. Vamos construir as coisas que são possíveis, né? Aproveitar essas oportunidades e ter essa consciência mesmo, né? Foi falado muito, né, de uma palavra aqui de outras formas, mas de autorresponsabilidade, né? E a gente precisa aprender a ser autorresponsável. Eu vejo que cobro muito dos jovens, né? Ai, nossa, vocês, futuro. Meu, todo mundo é futuro. Eu preciso ser autorresponsável. Porque se eu não for, a gente sabe, a gente está vendo o problema que é não ser, né? Eu como mãe aqui, meu, exemplo, eu aprendi, eu já sabia disso, mas sabe quando você sabe, mas você não vivencia? Como mãe eu vivencio, que é o exemplo. Minha filha fala coisas que eu fico, como ela sabe? Porque ela está ouvindo, ela está vendo, eu não estou ali contando, né? Apesar. Então, sim, ser exemplo não só como mãe, mas como ser humano, tem uma potência maior, com toda certeza, né? E a história do começo eu achei tão legal, porque ela me lembrou muito uma outra história chamada Baba Yaga. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa história, tem um livro lá, né, Mulheres que Correm com Lobos, que tem um capítulo que fala dessa história bem por completo, explica profundamente. E ela fala muito da gente cuidar da nossa intuição, da gente cuidar da nossa voz interior, da gente cuidar da gente olhar pra gente. E para isso a gente precisa se ouvir, se cuidar, né? Não desperdiçar a vida. A gente precisa estar sempre ali construindo o que tem de melhor. Olhar para os nossos ancestrais e as nossas ancestrais. Sejam diretamente, né, ali perto, ou da nossa cultura mundial, nem da nossa cultura familiar, da cultura do nosso planeta. Às vezes eu não tenho um ancestral da cultura X, mas só que ele faz parte do planeta. Então ele ajudou a construir tudo isso, né? Olhar para as crianças, idosos. Eu fico falando muito assim, né? Geralmente eu trabalho muito com as minorias, eu coloco muito entre aspas, de verdade, porque de minoria não tem nada, nem de quantidade, de qualidade, nada. E aí olhar meu, tá todo mundo junto. Então eu acho tão legal, né? E essa história, depois quem quiser pesquisar, vale muito a pena. Ela também faz lá, a Baba Yaga é tipo uma bruxa. Então ela faz a moça trabalhar e ela dá várias tarefas ali que ela sabe que a menina não vai conseguir, mas a menina consegue, enfim. E é muito legal, né? A gente pensar nisso. Então acho que desperdiçar a vida a gente precisa parar com isso, eu acho. E eu falo muito por mim, né? Que eu passei minha vida ouvindo tudo isso. Ah, tá errado, não pode, e assim vai. Então, eu sempre fico feliz de estar aqui com pessoas e falando sobre vida, sobre tudo, coisas boas e conhecimento. E eu acho isso tudo lindo. Então, toda palavra que a gente fala, todo exemplo que a gente vê, é tudo muito possível, né? E aí, só finalizando, ontem eu vi, na verdade eu assisti, né, um webinar de um indiano, ele chama Satish Kumar. Ele fundou uma escola lá na Inglaterra e agora tem aqui no Brasil, que é uma escola totalmente desconstruída, que trabalha muito a questão ambiental e muitas outras coisas. Mas o que né, eu achei interessante? Ele já tem 83 anos. E aí ontem ele estava falando de que o quanto a gente precisa fazer. Ele falou, todos nós precisamos ser ativistas, porque ativistas é fazer parte do problema e também da solução. Então, a gente precisa fazer as coisas aqui, agora, e precisamos sim fazer. E aí, quando você vai ver a história dele, né, ele é um senhor de 83 anos, senhor, né, mas engajado, cheio de energia, conheceu Gandhi, conheceu Luther King,
passou por diversos tipos de e ainda passa, né? Preconceito, exclusão, agressões e tudo mais, e continua falando de que precisamos ouvir os nossos opressores, precisamos acolher e precisamos sim colocar a mão na massa. Aí você fala, meu, se essa pessoa, ou se todas nós aqui que falaram, estão falando isso, quem sou eu para questionar e falar não, ou ter preguiça de pegar uma saca e falar um bom dia? Aí eu já fiquei, gente, como assim? Eu vou escrever aqui o nome da escola e de tudo mais, vocês estão perguntando. E é isso, então estou muito feliz e grata por estar aqui, gente. Valeu mesmo por ouvir e conhecer vocês, eu amo. Beijo. Oh, obrigada, Lu. Eu sabia que ela tinha que falar alguma coisa, que ela tava quietinha. Depois ela sumiu, eu falei, ela foi embora, mas ainda bem que você falou. Gente, nosso tempo se esgotou. A gente começou às 7, agora são 9. Você acredita que passou rápido? Passou rápido, não passou? Você fala, nossa, ficou 3 horas, uma aula de 3 horas, ai que tédio. Aqui não passou assim, ó. Por quê? Porque o tempo, ele é sensorial. Quando você realmente está presente, o tempo passa rápido. Quando você está ali preocupado com outras coisas, o tempo demora. É o tempo que dura e o tempo que demora, né? Então, a gente teve o tempo que dura, porque ele tem relevância, ele tem significado, ele tem importância. Quero agradecer a atenção plena de todos, dizer que vocês vão receber o link disso que está gravado, vai estar gravado, vai subir agora para a nuvem, vai gravar, vocês vão receber o link. Vão receber também alguns outros links do que foi falado aqui, dessa escola que a Luciana falou, fala também, a gente vai ter já em agosto, vai ter a Semana Caia na Real, né, em que começa os trabalhos com os jovens das novas turmas, do PTE, do Programa de Trabalho Educativo, vai ser em primeira semana de agosto, vai receber já a inscrição para vocês poderem participar, e vai ser nesse mesmo formato, vai ser online também, porque, né, não tem presencial. Também vai ter os links, vai ter os contatos para vocês se conectarem, vai ter um convite para Cabeças Voadoras, se vocês ainda não fazem parte da lista de transmissão. Por quê? Porque aí, em agosto, na Lua Nova, vocês vão receber mais 7 áudios de estratégias e no final do mês vai receber o convite para ter esse encontro como a gente teve agora, né? E é isso, agradecer imensamente todos vocês. Eu estou muito feliz. Deu para perceber? Não. Estou muito feliz, muito mesmo. Porque eu já me desapeguei. No começo, quando eu fazia evento, eu sofria. Ninguém vai vir. Ai, meu Deus do céu. Agora eu já não. Agora eu já confio que as pessoas que se conectaram, essas pessoas que estavam prontas para vir, que vão aproveitar ao máximo, né? Então eu já... E também já determinei. Todos os meses vai ter. Todos os meses, no final do mês, quando for assim, Lua Nova. Por que eu escolho a Lua Nova? Eu não trabalho mais no outro calendário, eu trabalho no calendário lunar. Lua Nova é o momento onde a gente está iniciando projetos, iniciando coisas. Lua Nova está começando. Então a gente vai plantar nossas intenções na Lua Nova. Eu acho que o Cabeças Voadoras ele é perfeito para isso. Quando a gente está pensando em fazer coisas novas, esse é o melhor período. Então eu apresento sempre na Lua Nova. Então, vocês vão lembrar, quando que é a Lua Nova? Nossa, então Cabeças Voadoras deve estar acontecendo na Lua Nova, tá? Vocês vão receber esse convite. E boa noite para vocês. Tenham uma excelente noite. Durmam bem, porque dormir é muito bom, tá? Não fica varando a noite, não. Dorme de noite e fica de dia acordado, pelo amor de Deus, porque esses jovens, eles ficam varando o dia com a noite, viu, Noha? Eles trocam a noite com o dia, a gente não tá falando para eles não fazer isso. O sol é importante, né? Vocês tomarem sol também. Então, eu vou terminando por aqui. Um beijo, tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau!